Liga Acadêmica de Farmácia e Oncologia, beleza? Acho que vocês já sabem disso, já que vocês estão aqui. Mas só para... Aí tá aparecendo direito, beleza. Só para a gente contextualizar, somos a primeira liga de oncologia, de farmácia e oncologia do Brasil, pioneira. A gente está fazendo isso aqui, na verdade, por comemoração, tá? Dos 5 anos da Lafon. E, assim, o tema de hoje, na verdade, não é humanização na saúde, como vocês estão vendo na tela. O tema é atenção farmacêutica, a implantação da farmácia clínica em um serviço de oncologia. Só que, como a gente faz sempre uma apresentação introdutória, né, os ligantes sempre vêm aqui, dão a cara um pouquinho e falam com vocês. O tema que eu vou abordar, assim, bem por alto, tá? Nada muito aprofundado e nem muito demorado, é humanização na saúde. Por quê? Quando a gente fala de atenção farmacêutica, a gente precisa entender e perceber essa aura que fica parando à nossa volta, que é a humanização, tá? Porque tem toda essa questão do cuidado com o paciente, a atenção ao paciente. Então, nós precisamos disso bem aflorado para entender, para discutir, para atuar de fato, ok? Chamo-me Wendel Santos Damasceno, meu nome está aqui embaixo, que vocês conseguem ver o mouse, mas não vou usar muito ele não. E vamos lá para a apresentação introdutória. Assim, vou dar uma pequena contextualização da humanização em saúde no Brasil. E não tem como a gente falar de humanização em saúde se a gente não fala do SUS, tá? Porque com o SUS e com a Constituição de 88, consequentemente, a gente tem toda uma mudança do cultural da saúde brasileira. Que a gente passa de uma saúde que era caridade, a gente passa de uma saúde que era um favor, era filantrópica, para uma saúde de direito. Isso é muito importante para dar dignidade para quem vai usar esse serviço. Não sei se vocês concordam comigo, mas por conta desse ponto importante de alguns outros que eu vou falar, é importante a gente falar do SUS, falar dos programas do SUS e, né, sempre lembrar, defender o SUS, porque o SUS acaba sendo um sinônimo, por muitas vezes, de humanização de saúde. E por quê? Principalmente e também porque a gente tem as diretrizes, digamos assim, né, ou as bases do SUS, que são a universalidade, integralidade, equidade. E aqui eu gostaria de destacar integralidade e equidade. Por quê? Na equidade, a gente tem que devemos tratar desigualmente os desiguais, né? Uma frase que talvez alguns já tenham escutado de professores de saúde coletiva, que é você realmente dar o que é necessário para quem demanda aquele necessário, né? E isso é muito importante porque você precisa perceber o que aquela pessoa precisa, você precisa olhar para aquela pessoa para entender quais são as demandas dela e atendê-la de forma correta. E a integralidade, porque a gente vai entender esse paciente, esse usuário do sistema único de saúde, esse usuário do sistema de saúde como um todo. Então, é necessário que se enxergue o paciente como uma pessoa, como um ser humano e todas as suas necessidades, todas as suas demandas. Até porque sem isso a gente não consegue um atendimento, um tratamento adequado. E aí, para falar um pouco ainda dessa contextualização brasileira, né, quanto à humanização, a gente tem dois programas, na verdade, um é programa, o outro é política, tá? O primeiro é o PNHAH, que é o Programa Nacional de Humanização na Assistência Hospitalar. Ele rolou de 2001 a 2002, 2000 a 2002, na verdade, alguma coisa assim. E era um programa basicamente voltado para uma averiguação inicial de como a humanização impacta no sistema de saúde em alguns hospitais, tá? Não foi nada tão grande assim no começo, foi mesmo para ter esse parâmetro em alguns hospitais selecionados na época, e priorizava muito o diálogo entre os profissionais para que esse programa fosse aprimorado, né? Ele fosse crescendo para se tornar o que é hoje o PNH, que desde 2003 está em vigência. Ele já é uma política nacional de humanização, e ele vai abordar, já esquecendo, que também é chamado de Humaniza SUS, tá? O PNH também é chamado de Humaniza SUS. Na própria página do Ministério da Saúde você encontra esse termo, que eu achei muito bonitinho esse slogan, tá?
E a PNH vai abordar alguns pontos, principalmente a valorização dos envolvidos, que são os gestores, os trabalhadores e os usuários do sistema de saúde. No caso, os usuários são os pacientes, né, que a gente está citando aqui. Valorizar principalmente no sentido de promover diálogo, né? O diálogo que foi base do programa anterior também é base aqui, porque é necessário diálogo para você conseguir unir as tomadas de decisão no processo de tratamento, de assistência, de coisas do tipo. A união das tomadas de decisão é uma coisa muito importante nessa política nacional de humanização, porque é dito, por exemplo, nessa própria página aqui, vai estar na referência, tá? Do Ministério da Saúde, que as atitudes e as decisões tomadas por gestores, por exemplo, sempre vão estar ligadas com o que vai se passar com os profissionais de saúde e com os pacientes. Então é muito importante que haja esse diálogo, e o diálogo é uma base muito forte da humanização, porque essas decisões, essas atitudes precisam estar em sinergia para o foco principal, que é o paciente, para que ele consiga assistência em saúde adequada. E essa política tem algumas diretrizes, são 6, na verdade, mas eu trouxe aqui uma que eu achei bastante relevante para o momento, que é o acolhimento. Olha que bacana. Uma das diretrizes é o acolhimento, que diz que é necessário reconhecer as demandas, as necessidades de saúde do usuário, no caso, né, que é o paciente, como elas são de fato, como legítimas. Ou seja, que é importante se dar valor, o valor devido às necessidades de saúde das pessoas, porque elas são sim importantes. Porém, a gente tem essa definição na própria página do Ministério da Saúde, algumas vezes, mas a gente tem essa definição muito bem clara, só que, poxa, acolhimento, na prática, é tão simples assim, é uma coisa mais subjetiva, né? E aí, poxa, como é que a gente encaixa a farmácia nesse acolhimento, a farmácia nesse contexto de humanização? Já que é uma coisa tão subjetiva, tão filosófica. Bem, a gente precisa entender que essa parte de humanização vai sempre se dar com a farmácia clínica e também, principalmente, com a atenção farmacêutica, com esse contato direto com o paciente, com essa conversa com o paciente, olhar no olho, pegar na mão, né? No caso, atualmente não dá, infelizmente, mas ter essa intimidade, essa simpatia com o paciente. E para que isso consiga ser possível, para que essa humanização, esse acolhimento aconteça, a gente precisa sempre ter em mente que é importante nós, como farmacêuticos, né? Estou incluindo já estudante, mas enfim, nós, como farmácia, tomarmos responsabilidade disso. Tomarmos o paciente como nossa responsabilidade, a terapia do paciente como nossa responsabilidade, e a qualidade do atendimento, a qualidade de vida do paciente também como nossa responsabilidade. E para isso, a gente precisa de uma filosofia de prática constantemente construída. Isso é uma coisa, na verdade, que foi respondida por Hepler, por exemplo, Hepler Strange, no artigo que é muito conhecido de 1990, Oportunidades e Responsabilidades do Cuidado Farmacêutico, se eu não me engano, desculpem se eu errei o nome todo, mas ele fala que é importante não só você ter o conhecimento técnico, não só você saber o que tem que fazer, como, por exemplo, eu sei a definição de acolhimento, não é só você saber isso, é você ter toda uma organização, né, na estrutura organizacional, funcional e filosófica sendo construída, sendo mudada, sendo constantemente transformada num sistema de praxis mesmo, para que tenhamos a experimentação, o diálogo e a melhoria constante. Então é muito importante, como farmacêuticos, como farmácia, nós termos em mente que a humanização sempre vai estar atrelada. Alguém está falando alguma coisa? Eu ouvi alguém falar? Deixa eu conferir aqui. Tá tudo ok, né? Tá, vamos lá. Porque eu não tô vendo o chat, tá, gente? Eu só tô vendo realmente o grupo da diretoria aqui. Enfim, a gente precisa entender que tudo isso tem que estar muito bem encaixadinho, tudo muito bem intrincadinho, para que consigamos enxergar o paciente como um ser humano, como um semelhante e tratá-lo com qualidade, ok? Mas beleza. E aí, tá, falei de histórico do SUS, Constituição, PNH, não sei o quê, onde é que entra a oncologia, né? Porque, de fato,
somos uma liga de oncologia. Então eu preciso encaixar isso aqui em algum lugar. Sinceramente, eu acho que em tudo isso a gente consegue ver a oncologia agindo, porque são pilares da farmácia como um todo. Mas, para a gente falar da oncologia aqui, eu trouxe a visão do paciente. Acho muito importante a gente olhar para o paciente de fato, não só na teoria. Ah, olha para o paciente. Mas ver o que ele pensa, entender como ele se sente. E para ilustrar isso, eu trouxe um artigo que eu achei bastante interessante, que se chama a humanização segundo pacientes oncológicos com longo período de internação. Olha aí, teve um participante que citou, né, a atenção farmacêutica em pacientes oncológicos internados, algo assim, olha, já dá uma refrescada, né, você já pode dar uma buscada nesse artigo. Esse estudo foi feito aqui no Brasil, tá? Ele foi feito no Hospital Albert Einstein, com 10 pacientes só, mas ele é muito interessante porque ele faz algumas perguntas sobre humanização e a gente tem as respostas desses pacientes, com uma análise qualitativa e tal, só vou realmente dar uma abordada por cima. Mas são pacientes de 18 a 80 anos, então é bastante especificado, mesmo com uma amostragem pequena, e eles estavam internados por pelo menos 30 dias, tá? Então, em terapias antineoplásicas, o processo bastante complicado, internados por bastante tempo, e eles foram questionados no final do tratamento, se eu não me engano, no final, sobre o que eles achavam de humanização. E aí, a gente tem as perguntas que foram feitas para esses pacientes, tá? Eu sei que não dá para ver, ok? Deixa eu só ver aqui se alguém falou alguma coisa. Tá de boa. Eu sei que não dá para ver a imagem aqui, eu deixei a outra esbranquiçada, mas a primeira pergunta que foi feita, né, tem lá a idade, diagnóstico, tratamento, várias coisas, mas o que estou trazendo aqui são as perguntas direcionadas apenas para a humanização, tá? A primeira que foi feita é, para você, o que é humanização na assistência hospitalar? Esse eu não vou trazer resultados exatamente porque os resultados estão nas outras duas perguntas, então, para agilizar. A segunda pergunta foi, cite 3 aspectos que contribuem para a humanização na assistência hospitalar. Então vamos lá. Quais são os 3 pontos que você, paciente, que está internado aqui por pelo menos 30 dias, numa terapia antineoplásica, quais são os pontos que você considera importantes para a humanização na assistência hospitalar? Então a gente consegue entender isso? Não foi um estudo direcionado só para farmacêutico, tá? Mas a gente consegue entender isso como assistência ao paciente como um todo, né? Atenção ao paciente, a gente consegue aplicar o nosso contexto. E a terceira pergunta foi para. Não foi a pergunta, né? Mas enfim. Foi cite 3 aspectos que dificultam a humanização na assistência hospitalar. Então foram perguntados os pontos que são importantes para que a humanização ocorra e, em seguida, quais são os pontos que dificultam esse processo de humanização, que também é importante saber. Eu inverti, tá? Eu coloquei primeiro o que dificulta para a gente sair com uma impressão melhor dessa apresentação. E, novamente, tem um quadro aqui, provavelmente não dá para ler, mas eu coloquei certinho o que eu achei mais importante, tá? Os pontos que foram citados como que mais dificultam o processo de humanização são mau humor, barulho, não ser atendido e falta de respeito. A gente consegue perceber aqui que tem uma mescla de aspectos técnicos e de aspectos realmente de interpessoalidade, né? De relação interpessoal. Foram 29 respostas nesse caso aqui de o que dificulta, sendo que 5 foram para mau humor, 4 para barulho, 4 para não ser atendido, que é a questão realmente de fila de otimização do sistema, e 3 para falta de respeito. Tem outros aqui, mas eu trouxe só os 4 primeiros, ok? E aí, beleza, assim, a gente tem aqui aspectos que não são só do indivíduo profissional, né? Como, por exemplo, não ser atendido, barulho, isso é muito complicado, do ambiente. E assim, trazendo uma visão do estudante agora, a gente geralmente se vê muito assustado, né? Porque, caramba, são tantos termos, tantos medicamentos diferentes, tantos protocolos, bulas gigantes. A gente sempre fica achando que a parte mais difícil é realmente a parte técnica. A gente fica muito com medo disso, digamos assim. Só que a gente esquece que a parte interpessoal também é bastante importante. Isso a gente sempre tem que se importar. Só que, diferente dessa complexidade toda que a gente vê na parte técnica, percebam quais são os pontos ditos como importantes para a humanização por esses pacientes. Eu achei a coisa mais fofa do mundo, tá?
Então vamos lá. O que contribui? Gente, olha isso. Sério. 5 responderam carinho. 5 responderam simpatia e sorriso. 3, compreensão. E 2, interesse. Foram 30 respostas nesse caso. Trouxe as 4 primeiras, tá? Mas percebam, cara, que conhecimento técnico, que conhecimento universitário você pega para isso? Para dar carinho, para sorrir, para compreender aquela pessoa e ter interesse no que ela fala. Ou seja, você olhar nos olhos daquela pessoa, pegar na mão, né? Que atualmente não dá, mas enfim, saudades. Sorrir para aquela pessoa, demonstrar afeto para aquela pessoa, esse tipo de coisa a gente não vê em livro, tá? Então, isso é bem o pilar da humanização. É você realmente se despir dessa armadura que é o jaleco, digamos assim, e se aproximar daquela pessoa como alguém que precisa da sua atenção. Eu achei lindo esse estudo, eu acho que vale muito a pena vocês verem, porque, assim, eu até arrepio, tá? Porque, caramba, carinho, velho. Isso é uma coisa tão básica que às vezes a gente esquece, né? A gente fica pensando tanto em, vou pegar burro, medicamento, inovação, não sei o quê. Isso é muito importante. Mas tá, afinal, o que é humanizar? E aqui é um momento que eu só vou ter devaneio, tá? É um estudante apaixonado pela atenção farmacêutica que está falando. Eu, sinceramente, acho que humanizar é realmente você ter essa disponibilidade. É você olhar nos olhos, é você sorrir, é você realmente, sabe, demonstrar que se importa com aquela pessoa. Eu imagino que na atuação é muito difícil fazer isso, né? A gente vai ter o Lucas falando muito melhor sobre isso, mas assim, como estudante, naquela visão apaixonada, aquela visão, né, às vezes um pouco iludida, eu acho que realmente, poxa, nós precisamos dar muita atenção à humanização, a sermos mais humanos, a termos mais esse contato direto com o paciente. Como eu queria estar tendo com vocês, olhando nos olhos, mas enfim, não dá. E, basicamente, estender a mão para esse paciente, acolher esse paciente, no nosso caso, que a gente está falando do paciente oncológico, que está numa situação frágil, está numa situação geralmente delicada, em que todo o apoio é muito importante. E a gente sabe que quando a gente está mal, quando a gente está doente, o que mais nos ajuda é ser acolhido, que é uma das diretrizes que foram citadas na PNH. E basicamente foi isso, tá? Foi bem rapidinho mesmo. As minhas referências, eu gosto de falar bem por alto sobre as referências, para não passar rápido, mas essa primeira aqui é sobre esse estudo, tá? Vocês podem pegar, tá em inglês, mas é um estudo em português, é porque realmente tem 2 versões. No ICELO vocês conseguem. É bem bacana, não é tão grande e tem uma discussão sobre essa parte de, poxa, por que por exemplo, carinho, né, é o mais importante que esse tipo. É bem legal. Dei uma olhada, estudo de 2010. Peguei a fonte do Ministério da Saúde, que eu citei lá no começo, tá? De Política Nacional de Humanização. No próprio site, no título, você consegue ver que tem lá Humaniza SUS, que é mesmo o slogan. E esse último é de um link que só explica um pouco do primeiro programa, aquele que eu citei. Beleza? Então, e o rap eu não coloquei, porque eu realmente só falei na apresentação. Vamos para o que realmente interessa aqui. O digníssimo palestrante Lucas Silva de Baco vai falar sobre atenção farmacêutica e implantação da farmácia clínica em um serviço de oncologia. Vou falar bem rapidamente aqui sobre as credenciais dele, só para a gente, né, terminar esse ciclo. E vamos lá. É bastante coisa, tá? Ele possui graduação em farmácia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, ou URI. Especialidade em Oncologia pela Universidade Franciscana, UFN. Pós-graduação em Farmácia Clínica e Hospitalar pela Faculdade Unileia. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, corrija, tá? Por gentileza. Tem vivência acadêmica no Serviço de Quimioterapia do Hospital Universitário de Santa Maria, HUSM, experiência profissional em farmácia comercial, drogaria, farmácia hospitalar e farmácia oncológica com ênfase em tumores sólidos. É professor de pós-graduação em gestão e atenção farmacêutica da Unijuí, tem um Santa Cruz, eu acho que é Unijuí, e também ministrante de minicursos com a temática avaliação de prescrição em oncologia e simulação realística de manipulação de antineoplásica. Tá vendo, né? As palestras que vêm aqui não são brincadeira. É integrante do Núcleo de Pesquisa Aplicada em Farmacologia e Toxicologia Clínica, UFSM, e
atualmente é farmacêutico responsável técnico em clínica especializada na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. O meu slide termina aqui. Vou deixá-los com quem realmente importa hoje, tá bem? Espero que vocês tenham gostado de bater esse papo comigo. No final eu volto só para dar um tchau. Valeu! Fechando aqui a apresentação. Chega mais, Lucas. A sala é sua. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só vou procurar a minha apresentação aqui e já disponibilizo. Pronto. Vou ficar mutado, mas estou aqui, viu? Porque eu estou muito ansioso por essa sua apresentação. Por Ok. favor. Todo mundo me escuta bem? O Wendel me dá o retorno se está ok o meu áudio. Tudo muito bem. Tá dando para ver certinho. Tá tranquilo. Perfeito, então. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Né? Muito obrigado ao Lafon pelo convite para estar mais uma vez em contato com vocês. A gente já trabalhou juntos anteriormente. Como o Wendel já me apresentou, eu sou o Lucas, eu sou farmacêutico oncológico e hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre atenção farmacêutica e a implantação da farmácia clínica em um serviço de oncologia. Para contextualizar a minha atuação, né, atualmente eu sou responsável técnico pela clínica Oncocentro aqui em Santa Maria. Tá? O nosso nicho de pacientes, ele é um nicho específico, a gente trabalha com paciente adulto, ou seja, acima de 18 anos, e cânceres sólidos, né? Os oncologistas clínicos da instituição atendem adultos cânceres sólidos. Então, eu não trabalho com oncopediatria e nem com hematologia. Né? É excepcional a ação da Lafon nesse sentido de se reinventar, de proporcionar esses momentos para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa interagir, né? Em outro momento, provavelmente a gente não teria essa oportunidade de estarmos juntos como estamos hoje, tá? Então é um prazer mesmo estar aqui com vocês e muito obrigado mais uma vez a Lafon e também ao Wendel pela introdução ao assunto aqui, falando da humanização, que é uma coisa que eu vou pontuar durante a fala, tá, pessoal? Primeiro eu vou fazer um overview, né, das nossas especialidades farmacêuticas para a gente se entender, né, aonde estamos enquanto farmacêuticos dentro da oncologia. Então, o Conselho Federal de Farmácia, lá em 2013, pela 572 e algumas outras legislações subsequentes, definiu e agrupou a farmácia em 10 grandes linhas de atuação, né? Sendo alimentos, análises clínico-laboratoriais, educação, farmácia hospitalar e clínica, farmácia industrial, né? E dentro dessas grandes linhas, nós possuímos, então, aí aproximadamente 135 especialidades, né? Dentro dessas 135 especialidades estão a farmácia clínica em oncologia e também a farmácia oncológica, né? E como que o farmacêutico oncológico adentrou nesse campo, né, pessoal? Como que tudo começou? Então, lá na década de 90, mais especificamente em 96, pela resolução 288, que vocês já devem conhecer, o Conselho Federal de Farmácia estabeleceu como privativa da nossa profissão a manipulação dos medicamentos citotóxicos, né, os antineoplásicos. E a partir daí houve, né, um crescimento da área. Até então, eram os enfermeiros que faziam a manipulação desses antineoplásicos, entendeu? E percebendo-se a necessidade de um profissional mais técnico na área do medicamento, o CFF conseguiu aí tornar privativa da nossa profissão a manipulação dos antineoplásicos. Posterior a isso, né, a 3535 de 98, que determinou, então, que todo serviço de alta complexidade no tratamento do câncer, ali no SUS, deveria contar com um farmacêutico para a
manipulação. Posterior a isso, no ano de 2000, começaram a se organizar os grupos de farmacêuticos que atuavam na área da oncologia, né? Então, foi feita a criação da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, Sobrafo, no ano de 2000, que é um órgão importantíssimo para a classe, principalmente na área oncológica, porque eles fazem um trabalho de orientação que é muito importante, de diretrizes, né? Para a gente que trabalha nesse nicho. Em 2004 veio a nossa legislação de cabeceira, né, a Resolução 220 de 2004, pela Anvisa, que é a legislação de âmbito nacional que realmente regulamentou o funcionamento dos serviços de terapia antineoplásica, e dentro dessa regulamentação, ela ainda instituiu a equipe multiprofissional, né, de terapia antineoplásica, a ENTA, né, que a gente faz parte e tem um papel muito importante. Esses são alguns marcos históricos, então, do farmacêutico dentro da oncologia, que é importante a gente conhecer, que é importante a gente ver a nossa história. Para vocês verem, assim, que há pouco mais de 2 décadas que o farmacêutico realmente está atuando de fato na oncologia, ganhando espaço e construindo, né, uma área de atuação. Outros marcos históricos que são importantes, né? A 565 de 2012, que deu nova redação aos artigos 1, 2 e 3 da 288, que é importante. E aqui a 585 e a 586 de 2013, que de fato regulamentaram as atribuições clínicas do farmacêutico e também regulamentaram a prescrição farmacêutica. É importante ressaltar também a 640 de 2007, que é a mais recente, que estabeleceu aí a titulação mínima para atuação do farmacêutico na oncologia. Quando eu comecei a atuar, ela ainda não estava em vigor, né? Então, hoje existem pelo menos 4 formas do farmacêutico obter essa titulação para que a gente possa trabalhar na oncologia, né, de forma prática, tendo aí 3 anos de atuação, a gente consegue buscar junto ao conselho de classe a habilidade técnica para continuar exercendo. Isso já teria acabado agora em maio, mas me parece que revogaram e renovaram até 31 de dezembro para os profissionais que queiram ainda, né, obter a habilidade técnica junto ao conselho. Outra forma é a residência multiprofissional com ênfase em oncologia, a pós-graduação com ênfase em farmácia oncológica, ou ainda a prova de título da própria Sociedade dos Farmacêuticos em Oncologia, a Sobrafo. Pessoal, então a gente conseguiu aí entrar dentro da área oncológica, né? A gente conquistou esse espaço bravamente através do trabalho digno desses colegas que vieram lá desde a década de 90 pleiteando isso. E o que o farmacêutico faz dentro da oncologia, né? Quais são as atividades exercidas pelo farmacêutico? Eu coloquei algumas aqui, vocês queiram ver que são muitas atribuições, né? Que são próprias do farmacêutico. Então, a gente tem aqui um fator limitante, muitas vezes, porque a gente tem muitas atribuições e na maioria das vezes, um número reduzido de profissionais por instituição, né? Que são os responsáveis pelo serviço de oncologia. Isso é limitante no sentido de que são atribuições que demandam de muito conhecimento e muitas vezes também demandam de muito tempo, estudo para que possa ser aplicado às atividades. Então, a gente sempre pensa assim, poxa, fui para oncologia, cheguei no serviço de oncologia onde eu vou atuar, né? Vejo todas essas atribuições, né? Obviamente que nem todo serviço tem todas essas atribuições aqui, mas a gente pensa farmacêutico e agora, né? Então, o que eu digo, né, para vocês, estudantes, para quem vai ainda um dia chegar a atuar na oncologia?
né? Quando a gente assume esse compromisso, quando a gente começa a atuar, a gente precisa fazer uma organização desses serviços, né? E a gestão de tempo, né? O meu chefe brinca comigo que eu não posso ficar coisas com frequência, tá certo, pessoal? Então, o Endon pontuou uma coisa muito importante lá atrás sobre acolhimento, né? Acolhimento do paciente. Quando a gente vai chegar na área clínica, né, da atenção farmacêutica, da área clínica, antes de falar em técnicas, antes de se falar em procedimentos, a gente precisa entender justamente isso que ele pontuou lá atrás. O tratamento, ele começa no acolhimento desse paciente, né? Então, a gente tem que fazer o máximo nesse processo, né? A escuta com atenção, a responsabilidade dessa escuta, a integração dessa escuta com os demais colegas para que a gente possa ter resultados que impactem lá na vida do paciente, né? O paciente, ele sempre vai ser o expoente máximo do nosso trabalho. Não é a execução, o escrever o POP, a manualização. Se isso não refletir na melhoria da qualidade de vida do paciente, é só papel, né? O papel aceita tudo. Então a gente precisa ter em mente que aquilo que é projetado, que aquilo que é escrito, que aquelas técnicas que são estudadas, elas precisam refletir diretamente ou indiretamente na qualidade de vida desse paciente, que é o expoente máximo. Eu gosto muito daquela frase que diz que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E isso diz muito sobre o acolhimento e como o Wendel pontuou lá atrás, isso a gente não é uma coisa que se aprende muitas vezes no meio acadêmico, digamos assim. Isso é uma visão humanizada, né? Uma visão que precisa ser construída enquanto profissional. Tá bom, pessoal? Posto isso, vamos então começar a falar sobre a farmácia clínica e a atenção farmacêutica, ok? Toda a minha fala, ela tem como base este livro que é, para mim, um dos melhores no contexto da farmácia clínica e da atenção farmacêutica, que é do Dr. Marcelo Polakov-Bisson, tá? Ele é um cara que é referência nessa área e é quem me deu, assim, um norte, né, a literatura para que eu desenvolvesse esse processo dentro do meu serviço, né? As orientações farmacêuticas, então, elas são imprescindíveis para que se obtenha o melhor resultado dentro da posologia prescrita e do protocolo proposto, pessoal. Aqui. Então, pessoal, fazendo assim um resgate histórico, tá? A farmácia, lá no início do século XX, tinha como o seu detentor o boticário, né? O boticário era o homem da farmácia e esse boticário ele tinha um contato direto com o paciente porque fazia a produção da medicação, a orientação para o paciente que fosse fazer o uso. E isso, né, foi se perdendo ao passo que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ali 39 a 45, a indústria tomou parte da produção do medicamento, porque precisávamos de medicação em larga escala. E o farmacêutico foi perdendo espaço clínico, foi abandonando esse papel clínico, de atenção, de contato com o paciente, né? E a gente passou por um período difícil em algumas décadas, né? De muitos profissionais que se tornaram meros dispensadores de medicamentos nesse período. Então, ali na década de 60, começou aquela movimentação para retornar às origens
da farmácia, né, o atendimento ao paciente, a farmácia clínica, né, onde foi instituído o termo farmácia clínica. Na década de 80 já se ganhou força, e isso dentro da farmácia hospitalar, principalmente, e chegamos aos dias atuais, onde isso é evidência, onde isso é buscado por profissionais. Então, a farmácia clínica, pessoal, ela é toda a atividade executada pelo farmacêutico, que seja voltada diretamente ao paciente, seja por meio do contato direto, quando tu faz o atendimento, né? Quando tu faz aquele atendimento olho no olho com o paciente, ou seja, de forma indireta, né? E quando a gente fala de forma indireta, é quando tu faz, por exemplo, intervenções junto à enfermagem, junto à medicina, junto aos demais profissionais que atendem esse paciente, né? Então, a farmácia clínica, ela engloba as ações da atenção farmacêutica, pensando do ponto que a atenção farmacêutica, ela não é somente uma terapia, né, a terapia medicamentosa, mas também as decisões que levam àquela terapia medicamentosa, né, as decisões sobre o uso de medicamentos para cada paciente específico. Apropriadamente, hoje a gente pode incluir, então, aí a seleção das drogas, as doses, as vias, os métodos de administração, a monitorização terapêutica desses pacientes, as interações, as informações ao paciente, aos membros da equipe e o aconselhamento aos pacientes. Então vejam aqui que o farmacêutico ele tem também um papel muito educador dentro da equipe. Né? O farmacêutico ele precisa ser a referência, né? Nós não somos o profissional do medicamento, né? Desde 2018 ali a gente já é reconhecido como profissional da saúde. O medicamento é uma das muitas ferramentas que nós temos para alcançar os nossos objetivos, mas não somos o profissional do medicamento. Essa colocação como se fosse o medicamento somente a nossa razão de existência, ela deve ser descontinuada. Então a gente precisa ser referência para o paciente, a gente precisa ser referência para a equipe multi, né? Dentro da oncologia, a equipe multiprofissional, ela é essencial ao bom trabalho. Veja bem, a equipe multidisciplinar em terapia antineoplásica, a ENTA, que foi instituída pela 220, né, de 2004, ela é fator condicionante da qualidade da assistência que vai ser prestada para esse paciente. Então, é necessário que haja aí um trabalho harmonioso e integrado entre os profissionais que acompanham, né? Preferencialmente, a gente gostaria de ter nessas equipes uma quantidade maior de profissionais, né? Médico oncologista, médico hematologista, cirurgião oncológico, enfermeiro, farmacêutico, nutri, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta. Então, todo profissional que participa do atendimento desse paciente, ele pode e deve fazer parte da equipe multiprofissional. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa rodinha aqui, né? Olha só onde o paciente ele se encontra. Ele se encontra no centro, é ele a razão, é ele o expoente. Nós temos aí os profissionais que se comunicam e se dão feedbacks, e tem a comunicação entre esses profissionais e o paciente, né? A RDC 220, ela determina, pessoal, que a equipe multiprofissional ela seja minimamente composta por esses três pilares. Essa daqui é a conformação mínima de uma equipe multiprofissional. Então a gente precisa contar com um médico, com um farmacêutico e com um enfermeiro. Minimamente esses três profissionais precisam fazer parte, cada um dentro da sua área de atuação, interagindo entre si, né, fazendo das suas atribuições o melhor possível para que os resultados para o paciente sejam os melhores também. Tá certo, pessoal? Então essa é a equipe mínima para se ter dentro de um serviço de oncologia que é preconizado pela RDC 220 lá de 2004.
certo? Então, como que se categoriza, né? Como é que se determina isso? O livro do professor Marcelo, ele escalona isso de uma forma muito boa, né? Dividindo em 3 grandes blocos do que se faz, né, dentro da oncologia. Então, ele traz ali os princípios da farmácia clínica e da atenção farmacêutica, né? A conceituação desses termos, o planejamento da atenção, tu tem que planejar a tua ação, tu tem que projetar aquilo que tu pretende fazer, os princípios de prevenção, semiologia farmacêutica, que é muito importante, a gente tem muito pouco contato durante a nossa formação em semiologia, né? Então a gente precisa revisar isso, revisitar, estudar, aprender. O segmento farmacoterapêutico, ou também chamado de acompanhamento farmacoterapêutico, né? As reações adversas aos medicamentos e as interações, que esses aqui são então os princípios da farmácia clínica e da atenção. As ferramentas que a gente usa na farmácia clínica são farmacovigilância, a farmacoepidemiologia, a farmacoeconomia, a cinética clínica, conhecimento da cinética desses medicamentos, né? Os centros de informações sobre medicamentos, os medicamentos essenciais, a pesquisa clínica, os protocolos clínicos que serão aplicados no teu local de serviço, as atividades clínicas também que serão desenvolvidas lá. E aí a gente chega então no grupo específico de pacientes que a gente está falando hoje, que seria o paciente oncológico. O paciente oncológico por si só, ele já é um paciente complexo, né? O paciente ele traz um processo de adoecimento que pode comprometer outros órgãos, dependendo, que pode outros sistemas inteiros. E a gente tem que pensar quando vai começar a atender um paciente oncológico, que além de oncológico, ele também pode ser hipertenso, ele também pode ser diabético, ele também pode ser dislipidêmico, asmático, idoso ou qualquer outra comorbidade. Então, a complexidade, né, da abordagem clínica para esse paciente leva em consideração as outras doenças de base que ele traz. E muito mais que isso, às vezes o tratamento oncológico pode torná-lo hipertenso por uma reação adversa, né, diabético, dislipidêmico, enfim. Então, esses conceitos e essas ações impactam diretamente no paciente, que é o nosso foco de atenção. Então, a farmácia clínica para o paciente oncológico, uma definição. A farmácia clínica, então, ela é a área da farmácia que é voltada à ciência e à prática do uso racional de medicamentos. Como eu disse, o medicamento ele é uma das nossas principais ferramentas de trabalho para a ação clínica, na qual os farmacêuticos prestam esse cuidado ao paciente de forma sempre a otimizar a farmacoterapia, a promover a saúde e o bem-estar desse paciente e também prevenir novas doenças, mas principalmente essa otimização da farmacoterapia visando sempre promover a saúde e o bem-estar do paciente que a gente vai estar atendendo. Um dado importante que a gente pode pensar no quão grandioso quão grandiosa é a incidência do câncer hoje. Atualmente, os casos de câncer eles já rivalizam com doenças cardíacas, como, por exemplo, como a patologia... Pessoal, caiu aqui para mim, eu não sei se vocês estão me vendo. O slide parou de ser transmitido, mas a gente está vendo sua câmera, te escutando, só realmente não está no slide. Foi o que aconteceu naquele momento, O lembra? slide... Aí, agora voltou. Isso. Perfeito. Desculpa, pessoal. Deve ser a minha internet que está oscilando. Peço perdão. Tranquilo.
Então, retornando aqui, pessoal. Então, atualmente, o câncer ele já rivaliza aí com as doenças como as doenças cardíacas, como a patologia que ela mais produz óbitos e também diminui a qualidade de vida da população. Então, é esse foco aqui da farmácia clínica, da atenção, que eu pontuo, né? A qualidade de vida da população. A gente precisa, com as nossas ações clínicas dentro do contexto oncológico, melhorar a qualidade de vida da população que a gente vai atender. Então a gente precisa aí dominar, né, conhecimentos como preparação, administração e eliminação dos dejetos dos agentes quimioterápicos e que requerem, e isso requer altamente uma prática altamente profissional e conhecimentos técnicos do farmacêutico. Pontuando aqui, por exemplo, né, a preparação, a manipulação. Foi a primeira grande área onde a gente, né, que a gente conquistou dentro da oncologia, mas a farmacotécnica necessária para essa manipulação é a pontinha do iceberg, né? A gente não pode subjugar a manipulação em hipótese alguma, porque o profissional que vai promover essa farmacotécnica tem que ter uma gama de conhecimento sobre farmacologia, sobre estabilidade, sobre incompatibilidade, sobre vias, sobre normas, enfim, a preparação desse quimioterápico ela é uma somatória realiza naquela prática, naquela técnica ali, né? Então a gente precisa aí conhecer os mecanismos de ação dos medicamentos, os modos de administração, os processos do metabolismo e de excreção, por exemplo, a gente precisa conhecer as drogas. Por exemplo, a fluoracil tem toxicidade, provavelmente esse paciente pode ter, por exemplo, uma deficiência de DPD, que é uma enzima que, né, que faz a depuração dele, então se ele começa a apresentar ali uma toxicidade exacerbada, tem que se buscar. Então, assim, é conhecer a excreção, como ele vai ser depurado, que via ele vai ser depurado, se é fecal, se é, né, renal, é importante para que a gente possa compreender essas indicações e também as potenciais reações adversas que esse medicamento pode ter. Né? As competências no manuseio seguro dos dejetos são do farmacêutico, né? E esses processos indiretamente impactam na qualidade da assistência prestada para o paciente também. Né? E bem como a educação aos pacientes e familiares. A primeira grande coisa que a gente precisa ter para a execução da farmácia clínica, pessoal, é a base da nossa formação, né? A gente precisa, por exemplo, conhecer a farmacologia dos antineoplásicos de forma clara, de forma objetiva, conhecer os mecanismos de ação, conhecer aonde essas drogas agem, por que elas agem, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, trouxe a figurinha do ciclo celular e a ação das drogas que vocês provavelmente em algum momento vão ver ou já viram, enfim. Mas assim, aqui eu trouxe um resuminho dos agentes antineoplásicos, deixando de fora imunoterapia e terapia-alvo, mas os agentes citotóxicos principalmente, como agente alquilante, nós temos aí as mostardas nitrogenadas, a ciclofosfamida como exemplo, mas também tem ifosfamida, que faz parte, nitrosureia, carmustina, agentes antimetabólicos, né, o antagonista do ácido fólico, aí o mais conhecido como IMTX, o que é o metotrexato, as purinas, o mercaptopurina, as pirimidinas, a fluoracila. Nós temos alcaloides, né, agentes naturais aí extraídos das plantas, como os alcaloides da vinca, que é a vincrestina, a vimblastina, a podofilotoxinas, como o etoposido, os taxanos, paclitaxel, docetaxel, cabazitaxel, antibióticos, que é a doxorubicina, dalnorubicina, e além de outros agentes hormonais e também miscelâneos. Então, por exemplo, compreender que algumas dessas drogas elas agem especificamente no ciclo de divisão dessas células, né? Por exemplo, as drogas que são ciclos celulares específicas. O que isso quer dizer? Que elas participam, que elas agem em um ciclo específico dessa multiplicação da mitose. E isso influencia na ação delas.
como a gente tem também drogas que são não específicas, né? Elas independem da fase do ciclo. Por exemplo, drogas que têm esse perfil, elas não dependem da célula tumoral estar sobre divisão para agir. Então, daí a gente já começa a ligar alguns pontos, por exemplo, do porquê das poliquimioterapias, das associações, mas toda vez que a gente tiver a associação de quimioterápicos, né, promovendo poliquimioterapia, a gente vai ter a associação de efeito tóxico, a associação de outros efeitos adversos, né, os nadir não vão ser os mesmos, e a gente precisa ter esse conhecimento básico da farmacologia para poder enxergar isso de forma clínica, né? Uma coisa importante na farmácia clínica, pessoal, é um protocolo de acompanhamento pré-QT, né? Então, antes da administração dos agentes quimioterápicos, a gente precisa construir conosco e com a equipe que está trabalhando junto, o perfil basal desse paciente, né? Para que a gente possa, a partir do basal, avaliar as mudanças que ocorreram dentro desse paciente, tá? Então, aqui, o exame físico é uma coisa importante dentro da farmácia clínica, né? Então, a gente fazer a avaliação do histórico médico desse paciente, né? Do diagnóstico dele do câncer, o histórico de como ocorreu, história prévia médica e cirúrgica do paciente, os problemas médicos e cirúrgicos correntes e as alergias. Então, isso a gente precisa colher esses dados para poder aplicar clinicamente. Os dados laboratoriais são importantíssimos, né, pessoal, para colher o basal aqui, o hemograma, como é que está sem terapia, incluindo aí contagem de granulócitos, neutrófilos, né, contagem de plaquetas, outras funções hematopoéticas, quando necessário, função hepática, né, a partir daí de TGO, TGP, gama-GT, essas enzimas, função renal, né, pela taxa de função glomerular ali, pela dosagem de creatinina, por exemplo. Essas revisões de sistemas aqui, elas são um pouco mais difíceis, né? A função cardiovascular, tu necessita que o médico te ajude, que o médico faça. O status dental e da cavidade oral é papel do odontólogo, mas tu pode fazer essa avaliação e encaminhar para o atendimento, tu pode prever, verificar a integridade, o status dermatológico desse paciente, conversar com ele sobre a sua função gastrointestinal, neurológica, respiratória, se há alguma queixa clínica aí, sobre a sua função sexual e também a sua função urológica, bem como aí o acompanhamento social e psicológico, onde a gente vai ver o estágio de desenvolvimento da vida desse paciente. Essa doença surgiu em que momento da vida, né? Era uma pessoa ativa, estava trabalhando, não estava, né? Também descobri aí se esse paciente já teve uma experiência prévia com quimioterapia, quais são seus medos, suas ansiedades, se ele possui depressão, né? Alguns recursos interpessoais que ele possa necessitar, como suporte social. Isso tudo é comprometer-se com o paciente nessa admissão. O protocolo de tratamento medicamentoso também, os efeitos colaterais, potenciais reações adversas e os cuidados pós-tratamento. A gente precisa se preocupar com essas abordagens para poder chegar até a quimioterapia, né? Então, aqui, pessoal, é importante pensar que cada serviço né, cada serviço de oncologia tem estabelecido, padronizado os seus guidelines, né? Cada serviço segue um padrão de prescrição, cada serviço segue alguns guias terapêuticos, né? Por exemplo, eu conheço quais são os manuais clínicos que os médicos da clínica que eu atuo usam para suas prescrições. Então, a gente vai fazer essa avaliação a partir disso, né? Então, é imperativo que o profissional de saúde tome todas as precauções quanto ao segmento desses protocolos. Só que como eu vou
garantir o segmento? Primeiro eu tenho que conhecer, então o serviço tem que ser muito aberto nesse sentido, a equipe tem que ser muito, isso tem que ser padronizado, conversado, para que tu possa saber por onde se basear para isso, né, pessoal? Temos ainda procedimentos recomendados para que a gente possa prevenir e tratar reações anafiláticas e de hipersensibilidade. Então, sempre a revisão do histórico desse paciente é necessário conhecer se ele tem né, alguma me fugiu a palavra, alguma inclinação a isso, se ele já passou por um processo de alergias, por exemplo. Pré-medicação profilática, pessoal. Outra coisa, a padronização desses medicamentos, desses antieméticos, desses antihistamínicos é necessária. No serviço onde eu trabalho, isso foi toda uma construção. Antes de começar a pensar em trabalhar com a farmácia clínica, em me voltar ao atendimento direto ao paciente, eu fui construindo algumas coisas. Dentro delas foi a questão da pré-medicação, né? Nós conseguimos no serviço fazer a padronização das drogas antieméticas, por exemplo, por protocolo. A gente classificou os riscos emetogênicos de cada protocolo. Existem aí tabelas específicas para isso que nos auxiliam, né? Qual o risco emetogênico de cada droga, baixo, médio, alto, a combinação com demais drogas também, e a gente chegou lá numa padronização específica. Hoje a gente tem certinho qual protocolo, qual padronização de pré-medicação profilática vai ser usada, tá? Tanto para EMES quanto para reações anafiláticas e de hipersensibilidade, tá? Uma coisa que é o papel do farmacêutico no atendimento clínico é a informação, a educação desse paciente, né? A gente tem que informar para ele a possibilidade, né, o risco da ocorrência da hipersensibilidade, falar com o paciente de forma clara e objetiva, dizendo para ele quais são os sintomas que ele precisa necessariamente comunicar à enfermagem, que é a profissional que vai estar junto com ele na ocorrência, como, por exemplo, urticária, coceira local ou generalizada, agitação ou sonolência, edema facial ou periorbital, tontura e dores abdominais. Então, a gente tem um papel, né, de elucidar isso para o paciente de forma clara. Também a gente precisa garantir que estejam disponíveis os equipamentos de segurança, né, para no caso da ocorrência da anafilaxia ou da hipersensibilidade. Então, a gente vai lá também no ambiente ambulatorial, isso tudo no contexto que eu falo é num serviço ambulatorial, que é a minha atuação, manter o carrinho de emergência sempre ok, conferido, né, portando oxigênio, material para intubação se necessária, né, acesso de via endovenosa, os medicamentos de emergência que precisam estar presentes e disponíveis prontamente para a equipe, como epinefrina, difenidramina, corticoides, amino, dopa, enfim. E antes da administração de dose inicial de um agente quimioterápico que tenha um alto índice de hipersensibilidade, pode ser ainda recomendado um teste intradérmico. Não é comum isso, pessoal, porque a gente não tem muitas vezes como abrir um frasco para retirar a alíquota para fazer esse teste intradérmico. Então, normalmente, os medicamentos que têm essa possibilidade, né, que tem esse alto índice de hipersensibilidade, eles trazem já nas suas indicações procedimentos especiais para a primeira aplicação. Então, nesse contexto, quando há essas situações, eu me atento a isso, a seguir rigorosamente as recomendações de primeira aplicação para o paciente, tá certo? Dentro do gerenciamento de efeitos colaterais que são induzidos por quimioterapia, o farmacêutico ele tem um papel de orientação, né, ao paciente, de educação
ao paciente. O paciente, quando a gente vai atender ele na clínica, ele precisa estar ciente do que acontece com o corpo dele. É o corpo dele, ele precisa saber o que aquele tratamento vai possibilitar, né, o que vai acontecer, que pode acontecer. Então a gente tem aqui, por exemplo, os efeitos hematológicos adversos. A gente tem trombocitopenia, né, uma baixa acentuada de plaquetas, leucopenia, neutropenia, anemia. Então, o que a gente pode fazer aqui é explicar ao paciente, por exemplo, do porquê da ocorrência desses efeitos hematológicos, né? O nadir da droga, né, a ocorrência do nadir, que é importante ali para neutropenia e leucopenia principalmente, e fazer a monitorização junto à equipe aqui. No caso da leucopenia, da neutropenia, a gente tem a opção de fazer medicamentos que façam um aporte, né, um suporte para o aumento dessa linhagem. Nós temos para anemia também algumas opções, então a gente precisa clinicamente estar atento ao paciente nesse sentido para dar suporte para a equipe e para que ele entenda o que está acontecendo dentro do tratamento. Dentro dos efeitos gastrointestinais, náusea e vômito, pessoal, que é muito comum. Aqui volto a pontuar sobre a questão da padronização de antieméticos específicos e potentes para minimizar isso. Nós temos aí o 5-HT3, que é um da Zetrona, o NK1, que é o Emend, a metoclopramida, enfim, associações muitas vezes desses antieméticos, né? O paciente entender, por exemplo, que aquele medo que ele sente de ter vômito, de ficar nauseado, isso atrapalha, né, aquela náusea antecipatória, aquele nervosismo que isso tudo gera. Então, contar para o paciente, né, contar para ele que hoje as terapias mudaram, que hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito mais potente, muito melhor, muito otimizado para evitar, né, para gerenciar esses efeitos. No caso da constipação, a gente tem medicamentos que podem levar a constipação dentro da terapia antineoplásica, porém, a maioria das vezes ocorre com terapias de suporte. Então, o farmacêutico, quando vai fazer análise clínica aqui desses efeitos gastrointestinais, a gente tem que estar atento às terapias de suporte. Por exemplo, na dor oncológica, pacientes que fazem morfina, né, ele tem uma constipação bastante acentuada. Então, aqui, fazer orientação, estímulo à alimentação, estímulo à ingesta de fibra, de água, fazer exercícios físicos, né? Esse estímulo à melhoria do quadro. Para diarreia, a gente tem aí outro viés que alguns quimioterápicos podem provocar diarreia. Um exemplo, o irinotecano é um medicamento que frequentemente leva o paciente a ter diarreia. Então, quando a gente vai, né, conversar com o paciente, explicar das medicações que ele vai fazer uso, né, colocar, ele precisa saber que um dos medicamentos que ele vai fazer uso pode trazer esse efeito adverso para ele. A gente precisa daí já começar a gerenciar isso, trabalhar com o paciente a ocorrência disso para que ele não se sinta desassistido na ocorrência da diarreia. Então a gente tem que avisar, né, e buscar aí terapias alternativas ou não medicamentosas para minimizar isso. A estomatite, né, a lesão boca, é importante que a gente conheça o basal do paciente, que a gente conheça a boca do nosso paciente. A boca diz muito sobre o paciente, muito como que ele está clinicamente. Então, tendo, né, o consentimento do paciente, tendo essa liberação por parte dele para a gente poder avaliar a boca do paciente é importante. A anorexia, pessoal, a gente precisa cuidar muito a questão alimentar, porque a gente sabe que muitos medicamentos antineoplásicos, eles deixam o paciente inapetente, sem vontade de comer, sem vontade de se alimentar. Então a gente precisa conhecer muito bem o basal do paciente, como ele começou o tratamento e avaliar aí se essa queda de peso está sendo importante, né, para encaminhar ele para o atendimento especializado, encaminhar ele para
nutricionista. A gente vai atuar em equipe. O farmacêutico não vai resolver todos esses problemas aqui, não vai gerenciar. Alguns é possível gerenciar diretamente conosco, outros tantos a gente precisa encaminhar, delegar essas atribuições aos profissionais que realmente atuam. As reações cutâneas são um ponto bastante delicado dentro da abordagem com o paciente, porque, por exemplo, a alopécia, né, pessoal? A alopécia, a queda do cabelo, é algo que é muito marcante, principalmente para as mulheres, né, para alguns homens também. Então, assim, ó, não sejam aquele profissional, aquela pessoa que diz que o cabelo é de menos, que cresce, enfim, porque a gente não sabe qual é a importância que o cabelo tem para aquele paciente, a gente não sabe o quanto aquilo representa, né, para ele. Então, assim, a gente pode abordar isso de forma positiva, dizendo que é por um período, dizendo que é literalmente ligado ao uso da medicação, que passado esse período do uso da medicação, o cabelo vai voltar, que é temporário e que ocorre por conta do uso do medicamento, né? Isso é importante no gerenciamento desses efeitos colaterais, sempre buscando que o paciente compreenda aquilo que está acontecendo com ele, né? Eritema e urticária. A gente entra lá nas pré-medicações ainda, né, avaliar o basal do paciente. Sempre tu tem que conhecer o paciente antes do tratamento para que tu consiga ver aquilo que surgiu pós a inserção dessas drogas. Então a gente vai avaliar o basal, vai ter assim o cuidado de especificar para o paciente quando ele vai fazer algum tratamento que pode levar ao eritema, que pode levar à urticária, para que a gente possa manejar isso de forma tranquila, tá bom, pessoal? Hiperpigmentação. Contar sempre para o paciente, né? Sempre ser claro e objetivo sobre os protocolos que ele vai fazer o uso. Então, quando vai fazer algum medicamento, por exemplo, oxaliplatina, que leva, né, a uma hiperpigmentação em algumas regiões do corpo, né, dizer, ó, vai ocorrer, mas também é relacionada à droga, e a partir do momento que a gente descontinuar o seu tratamento, isso vai melhorar. Então vocês vejam que tudo que eu venho falando aqui, no contexto clínico, o farmacêutico ele tem um papel muito educador das situações que ocorrem com o paciente, né? De forma humanizada, de forma dócil, de forma respeitosa, mas assim, contando aquilo que vai acontecer com ele, né? A questão da reação tardia à radiação também ocorre em alguns pacientes que chegam pós-irradiação, né? Aqueles que vão fazer quimioterapia após fazer terapia com radiação, pode ocorrer depois de um tempo, conforme começa as quimioterapias, aquelas lesões que já não existiam mais da radioterapia, elas podem ter aí uma recaída, ressurgirem. A gente precisa ficar atento para gerenciar isso, hidratar a pele, fazer todos os procedimentos e, se necessário, aí encaminhar até para um dermatologista avaliar. Fotossensibilidade é a questão de protetor solar, né? Todo paciente que se expõe à medicação, ao quimioterápico, ele necessita cuidar bastante da pele, ele fica com pele sensível e precisa aí, às vezes por conta do eritema, fazer a proteção. Então esses gerenciamentos são mais educacionais e as intervenções, quando a gente faz, são intervenções indiretas, né? Intervenções junto ao prescritor para que se possa manejar isso, né? Na questão da alopécia, se o paciente, por exemplo, sente muito isso, no sentido de sentir, né, sentir dor, sentir peso pela perda do cabelo, a gente pode encaminhar aí dentro da equipe multi ao acompanhamento psicoterapêutico também. Para fadiga, pessoal, o paciente vai sentir fadiga durante o tratamento, na maioria dos protocolos se sente cansado. A gente tem que aí buscar os fatores de risco para que isso aconteça, as atividades que ele faz, mas que não deveria,
né, para orientar ele daquilo que ele deve ou não fazer durante o tratamento. Cistite hemorrágica, o gerenciamento da cistite hemorrágica é muito importante lá, principalmente nas mostardas nitrogenadas, como ciclofosfamida e fosfamida, em virtude da acroleína, né, que é um metabólito tóxico, que causa hemorragia. Como a gente vai gerenciar isso, né? Existem os protocolos de associação com drogas de suporte para minimizar isso, para que não ocorra como a mesma, mas se no protocolo sendo feito certinho e na ocorrência, a gente precisa estar monitorando esse paciente para entender o que está acontecendo e gerenciar essas questões. Disfunções sexuais e reprodutivas, pessoal, principalmente a disfunção sexual no homem é algo muito importante e a gente tem que ter uma sensibilidade para conversar com o paciente, né, com o homem, por exemplo, que está em tratamento para o câncer de próstata, que está fazendo uso de medicamentos que façam, né, a ocorrência da impotência sexual, os bloqueadores hormonais. Isso é um problema, às vezes, na adesão do tratamento, e clinicamente o farmacêutico tem o poder e dever de melhorar a adesão dos tratamentos. Então, disfunções sexuais são coisas bastante delicadas de se gerenciar clinicamente, mas são possíveis, geralmente conversando com o paciente, né, colocando as questões do tratamento, as questões do quanto o tratamento pode devolver a qualidade de vida dele, que é por um período que muitas vezes não é ad eternum, né? Essa disfunção ocorrendo com ele, certo? Voltando aqui aos protocolos clínicos, então, da quimioterapia, como eu já citei, a gente vai ter os protocolos padronizados dentro da instituição, a gente tem que conhecer quais são eles, o que vai ser feito dentro, né? E conhecendo o protocolo clínico que é padronizado, a gente precisa prevenir as toxicidades para preservar aí, os órgãos responsáveis pela eliminação das drogas. Então, normalmente, caprichando na hidratação, né, orientando o paciente quanto às medicações que ele vai fazer o uso, os hábitos que ele deve evitar, as coisas que ele pode ou não pode fazer. A gente precisa ter uma conversa muito franca com o paciente. Quando a gente vai explicar o protocolo clínico que vai ser aplicado nele, precisa ser de forma franca, aberta, dinâmica e numa linguagem que ele consiga entender, né? Por exemplo, explicar para ele por que ele faz mais de um medicamento quimioterápico, né? Os princípios da quimioterapia combinada, né? Contando para ele, por exemplo, às vezes o paciente pergunta, a colega da cadeira do lado faz um medicamento só, eu faço 3, por que eu faço 3, ela faz um, né? Então, ter essa sensibilidade, essa acessibilidade com o paciente para poder falar para ele, por exemplo, que cada droga, né, individualmente das drogas que ele faz tem efeito contra a doença dele, mas que combinadas elas vão ter uma melhoração, né? Os mecanismos não são os mesmos, que a resistência entre elas é mínima e elas têm efeitos tóxicos diferentes também que necessitam ser manejados, tá, pessoal? Então, isso tudo num ponto de vista do profissional para o paciente, né? Uma coisa importante que o farmacêutico precisa estar atento, né, é a dor oncológica, né? Saber identificar esse paciente com dor, saber entender esse paciente com dor, desmistificar algumas bobagens que a gente escuta e que se perpetuam entre familiares, entre pacientes e alguns colegas, né? Que a dor, ela é um sofrimento, né? A morte são eventos, a dor e o sofrimento, eles são os eventos mais temidos dentro da doença neoplásica, né? Existindo ainda um conceito popular de que a dor do câncer ela é temível e incontrolável. Não é verdade, pessoal. Existem, obviamente, casos onde a dor é incontrolável, que é necessário alguma sedação paliativa,
né, lá nos cuidados paliativos, mas durante o processo de tratamento, se o paciente apresenta dor, ele precisa ser tratado para dor, e o farmacêutico tem o dever aí de desmistificar, por exemplo, o uso da morfina, né? O paciente às vezes toma subdose, toma menos do que o médico orienta, porque a vizinha disse que quem toma morfina está morrendo. Então, o gerenciamento da dor, nesse sentido de desmistificar essas coisas para o paciente, é muito importante. Então, a gente tem aí que, na tentativa de avaliar corretamente a dor, a gente precisa analisar pelo menos esses 4 componentes aí, que é o comportamento sensorial e discriminativo da dor para o paciente, a questão do componente afetivo e motivacional, né? O que está motivando, o componente cognitivo, e também o componente comportamental. A gente tem que fazer essa escuta junto ao paciente, né, relatar isso para a equipe que nos auxilia no atendimento, né, principalmente nesse caso aqui, como envolve terapia medicamentosa, o médico, né, receber essas informações para que a gente alinhe o tratamento da dor, para que a gente gerencie a dor oncológica de forma adequada, para que chegue no resultado final e principal, que é o paciente oncológico. Segmento farmacoterapêutico, né, o acompanhamento farmacoterapêutico, posto todas essas questões, chegamos aqui à questão do segmento farmacoterapêutico. Então, o procedimento, né, o processo de segmento farmacoterapêutico do paciente é a principal atividade, por exemplo, da atenção farmacêutica, mas como a farmácia clínica engloba as ações da atenção farmacêutica, a gente se utiliza dentro da farmácia clínica, obviamente, o segmento farmacoterapêutico, o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. Esse é um processo composto basicamente, principalmente por 3 fases, né? Então, o paciente, né, sendo feito por parte do farmacêutico, a anamnese farmacêutica, né, o conhecimento desse paciente. A gente vai fazer a interpretação dos dados recolhidos pelo paciente, processar isso e fazer a orientação ao paciente. Então, esses são 3 dados, são as 3 fases primordiais do segmento farmacoterapêutico para que a gente possa construir esse acompanhamento, né, junto a ele. Aqui, para iniciar, por exemplo, a anamnese, esses 2 quadros são retirados lá do livro do Dr. Marcelo, os processos de anamnese. Olhe bem aqui, o Endel falou sobre humanização, lá eu venho tocando aqui constantemente na questão do paciente ser o nosso expoente, do paciente ser a nossa razão, do que o paciente não é um número, o paciente não é um CID, o paciente não é um diagnóstico, né? Ele não é também um prognóstico, ele é um ser humano. Então veja bem aqui no processo de anamnese farmacêutica os passos que são, né, importante seguir. A apresentação ao paciente, o paciente precisa saber quem tu é, né? Eu sou o farmacêutico, eu vou acompanhar o seu tratamento, né? Colocar para ele que isso vai se manter de forma privada, né, com responsabilidade, com ética, fazer o paciente se sentir confortável, né? Ele tem que estar confortável contigo, né? Tu tem que te portar de uma forma que tu coloque o teu paciente numa situação de conforto, que ele se sinta à vontade para conversar contigo. Comunicar sempre olhando nos olhos do paciente, esse contato visual é importante para que haja vínculo, né? Remover as possíveis distrações, esse atendimento deve ser feito em sala adequada, um ambiente quieto, bem iluminado, com conforto, para que ambos possam ter a conversa de anamnese de forma adequada. Esclarecer para o paciente de forma clara e objetiva qual é o propósito dessa entrevista e obter a permissão do paciente para a entrevista, né? É importante que tem que ser consentida essa entrevista. Então, tu oferece ali o serviço, tu coloca, tu explica e obtém a permissão do paciente para essa colheita de dados e o porquê tu vai colher esses dados, né? Explicar para ele. A partir daí, então, tu vai verificar o nome do paciente, a pronúncia correta, ter a sensibilidade de tratar o teu paciente pelo nome, né? Falar da forma correta,
O nome dele é importante e manter sempre o contato visual com o paciente. Durante esse processo de anamnese, a gente tem que ter algumas habilidades de orientação que são importantes. Providenciar instruções claras e utilizar o vocabulário compatível com o paciente. Aqui eu junto essas duas pelo seguinte, né? A gente vai atender diferentes níveis de saberes, né? De instrução, pacientes dos mais diferentes tipos. Então a gente não pode chegar para Dona Maria, que tem conhecimento, que tem até a quarta, quinta série, como, por exemplo, minha avó materna. Minha avó materna não estudou, né? Ela tinha, eu acho que até primeira, segunda série, sabia ler e escrever. Como que o profissional vai chegar para uma paciente nessa situação, falando em mecanismo de ação, em depuração, em aplicação? A gente tem que usar um vocabulário compatível com o paciente que está sendo atendido. A informação tem que ser recebida e entendida, senão ela não tem nem por que ser dada, né? Então a gente precisa ser claro, objetivo. A gente precisa também dar tempo para esse paciente responder o que se pergunta. A gente não pode fazer a consulta daquela forma rápida, né? Check, 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 né? Tem que escutar o paciente sem interromper, deixa ele te contar, deixa ele te falar, discutir um tópico de cada vez. Bem, vamos colocando as coisas, o paciente te dá o feedback, tu discute com ele, encerra aquele tópico, parte para o outro, né? Dirigir então a entrevista em tópicos gerais, dos grandes, para os específicos, né? Formular questões simples que o paciente tenha condição de te responder, obter esse feedback dos pacientes, né? Cuidar a postura, a entonação. Olha bem essa palavra aqui, lá como o Wendell pontuou, né? A humanização, afetuosidade na voz. Tu não vai falar de forma ríspida, tu não vai falar gritando, tu não vai agir de forma trazer estresse para o teu paciente. Então a gente tem que ter uma postura, uma entonação, uma afetuosidade na voz na hora de atender esse paciente. Responder as questões que ele te faz sempre, né? Quando tu não sabe, não é feio não saber, né? Se tu não sabe o que ele te pergunta, tu diz, ó, essa informação eu não disponho, mas eu vou buscar, eu vou te dar um retorno, eu não vou te deixar desamparado de ação. Lembra que eu falei, a gente tem que ser a referência para o nosso paciente enquanto farmacêuticos, né? Resumir sempre essas explicações é importante para que a gente possa aí então fechar a entrevista, né? Então todas essas questões que eu trouxe até aqui foram as bases para o que eu busquei da implantação da farmácia clínica no meu serviço, né? Então a farmácia clínica é a construção dentro do meu serviço. Porém, para chegar até a farmácia clínica, que é um processo que eu estou implantando, eu estou em processo de implantação, primeiro eu fiz uma construção de procedimentos, né? Fazer bem feitos todos os procedimentos básicos, fazer uma avaliação de prescrição adequada, fazer a padronização de medicamentos adequada, fazer toda a questão logística da tua instituição funcionar de forma adequada. Primeiro, tu tem que ter uma base de trabalho bem feita para depois pensar em implantar a farmácia clínica. Por quê? A farmácia clínica vai te demandar de muito tempo, de muito interesse, de muito estudo, né, de dedicação. E eu trabalho sozinho, por exemplo. Então, primeiro, nesses últimos 4, 5 anos que eu estou no serviço, eu me preocupei em ir gradativamente validando meus processos, gradativamente melhorando, aprimorando todos os processos para que um dia eu pudesse pensar em, né, começar a implantar a farmácia clínica, porque assistência farmacêutica para o paciente a gente dá, né? O farmacêutico em geral, no serviço de oncologia, a assistência farmacêutica a gente dá. Pequenos processos de atenção a gente faz, mas a questão da farmácia clínica, que ela é algo sério, que tem que ser regulamentado, né? Que precisa ser documentado. Tá bom, pessoal? Alguém está com o microfone Não é que aberto. não resolve, mãe.
Então, pessoal, o primeiro passo para que a gente possa implantar dentro do serviço a farmácia clínica é a vontade, né? O profissional tem que ter vontade de, né? Às vezes o profissional não tem vontade de fazer farmácia clínica, né? Tá satisfeito com a forma que trabalha, tá satisfeito, tá fazendo redondinho tudo aquilo que faz e tá ok, né? Tudo bem, né? Mas o primeiro passo para tu começar a pensar a implantação da farmácia clínica é ter vontade de implantar a farmácia clínica, né, a atenção farmacêutica de forma adequada. O segundo passo é buscar referências de, né, buscar na literatura, buscar o que há de disponibilidade para que tu possa te basear para fazer isso. Então, o terceiro passo, que cabe uma reflexão, é analisar a tua realidade. O que é possível hoje para mim fazer aqui? É possível implantar que aspectos da farmácia clínica? O que eu posso otimizar hoje aqui? Aonde eu posso fazer? Então, pensando nessas adaptações, a gente parte para a manualização, né? Para a escrita propriamente dita, a montagem do manual, a montagem do POP, a montagem das fichas de avaliação, como vai ser feito isso. Pode se basear no DADER, por exemplo, né? Que é um método importante para a execução dessas funções, mas, por exemplo, o DADER não se encaixa totalmente no na minha rotina, então eu vou montando o meu processo a partir da literatura em algo que funcione para mim, né? Depois de manualizado, depois de bem descrito, depois de feito todas as abordagens que eu penso adequadas, eu passei para a aprovação. Aonde que houve essa aprovação? Dentro da ENTA, da equipe multiprofissional de terapia antineoplásica, porque as minhas ações a partir dali não impactariam somente no atendimento ao paciente, mas também na equipe como um todo. Então, eu tive o aval do médico, tive o aval da enfermagem, tive o aval de todos os colegas que fazem parte da terapia. A partir daí, a gente passou a fazer seleção dos pacientes. Eu não tenho como começar implantando um serviço desses que é complexo para todos. Né? Então, a gente chegamos a um consenso que a seleção do paciente, a implantação, seria para pacientes novos, aqueles que estavam chegando na instituição, né? Primeira coisa, então, ofertar o serviço a esse paciente, né? Ofertar, ó, a gente tem essa proposta, isso vem complementar o trabalho da equipe, isso vem complementar o trabalho do médico, porque, pessoal, o farmacêutico se responsabiliza com o tratamento. A gente deixa de ser mero coadjuvante para também estar responsabilizado clinicamente com aquele paciente, com o bem-estar desse paciente, né, diretamente a ele. Então entra aí as questões éticas e legais do colocar dentro da oferta que tem que ser consentida, né, a aplicação da farmácia clínica para aquele paciente, e isso respeita a ética, né, a bioética dentro do serviço. Depois a gente passa para a aplicação do método que foi desenvolvido, da forma que eu desenvolvi. Nós temos aí os feedbacks dos pacientes, os feedbacks da equipe, lembrando que o objetivo é qual foi o meu objetivo na implantação? Otimizar a farmacoterapia, melhorar os tratamentos que são utilizados para o câncer e as terapias adjacentes, né? Por exemplo, fazendo a anamnese do paciente, buscando as terapias que ele faz para as outras patologias que ele tem, como hipertensão, diabetes e tudo mais, otimizando aí a farmacoterapia através do segmento, promover saúde e bem-estar, né, fazendo aí intervenções que possam melhorar a qualidade de vida do paciente e orientar ele pelo bem para a prevenção de outras doenças, né, o abandono de hábitos nocivos, né, a integração de hábitos mais saudáveis. E sempre o objetivo é o paciente, né? Então todas essas fases de adaptação, de estudo, de referência são para que o paciente receba o melhor. Então é um trabalho duro executar. Então, para vocês entenderem o que eu consigo fazer hoje no meu serviço, eu consigo fazer toda a parte da anamnese, a histórica clínica do paciente, a médica, todas essas fichas eu desenvolvi de forma a conseguir aplicar nos meus pacientes para que eu conheça a fundo
o meu paciente, né? Para que eu não veja só o peso, a altura, o hemograma, faça a validação da prescrição e acompanhe a terapia. Não, eu conheço o meu paciente hoje de forma mais profunda, a fim de clinicamente poder interferir de forma positiva junto a ele. Então eu consigo fazer, pessoal, essas abordagens, né, da questão física do paciente, da questão do acompanhamento social, psicológico, entender a vida do paciente, ter a questão de saber que o paciente não é um paciente mesmo, ele é o amor de alguém, ele é casado, ele é pai, ele é filho, né? E as necessidades educacionais aí do paciente para que ele entenda o protocolo do tratamento medicamentoso, quais são os efeitos colaterais e as reações adversas mais importantes e os cuidados pós-tratamento. Gerenciamento dos efeitos colaterais. Essa parte aqui é uma parte que eu gosto muito, que é a questão da educação, é a questão de explicar ponto a ponto essas questões que eu já demonstrei no slide anteriormente, trouxe novamente aqui, né, que clinicamente a gente percebe uma melhora muito grande, né, nessas questões. Obviamente que se o medicamento causa trombocitopenia, leucopenia, neutropenia, anemia, eu não vou conseguir gerenciar isso de forma não medicamentosa sem a intervenção médica. Mas o paciente estar ciente, compreendendo o que está acontecendo, muda a perspectiva que ele tem da doença. Ele saber, ele entender, ele não achar que a trombocitopenia ocorreu porque ele está piorando, porque a leucopenia ocorreu porque ele está piorando, né? Garantir para ele, por exemplo, que a gente está fazendo a padronização dos melhores antieméticos para prevenir a náusea e o vômito, né? O paciente, quando chega, às vezes, na clínica, tem lá o Laços de Família, eu acho o nome da novela, que tinha a Camila, que vomitava durante as aplicações, né? Então, isso é uma coisa rara. Eu, nesses quase 6 anos dentro da oncologia, nunca vi um paciente vomitar durante a aplicação, justamente por esse trabalho que a gente faz, né? De melhorar o acesso a esses medicamentos, né? Manejar todos esses efeitos junto ao paciente. Então, essas são ações que eu consigo fazer dentro da minha realidade. E também o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Conseguir adequar a minha realidade fazendo atendimentos de forma que eu consigo atender esse paciente o mais completamente possível, né? Faço um primeiro atendimento para anamnese, para colheita de dados, para todas essas questões. No segundo atendimento, no dia da aplicação da quimioterapia, pós-aplicação, fazendo contato telefônico com ele, porque a maioria não mora em Santa Maria. Quando é D1 só a aplicação, entrar em contato 12, 24 e 48 horas após o tratamento, evidenciando ali qualquer necessidade de intervenção, passo a demanda para o médico, se for uma demanda médica, passo a demanda para a enfermagem, se for uma demanda de cuidado de enfermagem, mas eu criando esse elo, fazendo essa anamnese, interpretando os dados do paciente, fazendo o processo de orientação, humanizando o cuidado, porque mostra para ele que a farmácia e que o farmacêutico são importantes de diferentes formas dentro do contexto. Quando chega um paciente novo, não é difícil a ocorrência de ele nem saber o porquê que nós estamos ali. Então, uma coisa que eu sempre tive como hábito é ir me apresentar, mesmo antes, quando comecei a trabalhar, a ir me apresentar para o paciente. Diz, eu sou o Lucas, eu sou farmacêutico, eu trabalho junto com a equipe, eu preparo o seu medicamento, eu faço a compra, eu cuido para que tudo esteja certinho para que a senhora receba o melhor tratamento possível. Lá, quando comecei, quando não tinha base, né? Então, desde o início, eu
bato na tecla que a gente precisa sair de trás da cortina e vir para a área clínica, né, para atender diretamente ao paciente. A gente precisa ser visto para ser valorizado de fato. A gente busca a valorização profissional. Uma das formas é atuando de forma próxima ao paciente. Claro que quando a gente faz isso, a gente tem que se responsabilizar pelo atendimento do paciente também. A gente se torna parte ativa desse atendimento. Tá, pessoal? Essas são ações que eu consegui desenvolver dentro do serviço. Aqui eu trouxe para vocês, para contextualizar, né, algumas imagens do meu local de atuação. Essa é a clínica que eu trabalho. A gente é uma clínica, nós possuímos 12 cadeiras de aplicação, 2 leitos, uma área restrita para aplicação de medicamentos intravesicais, por exemplo. Tenho 2 fluxos, né? Utilizo só um na maioria das vezes, porque trabalho sozinho, mas a manipulação é uma coisa que eu faço diariamente. Como eu falei para vocês, eu trabalho sozinho, então todas as questões relacionadas à farmácia eu preciso dar conta, né? Faço avaliação de 100% das prescrições, valido todas elas, recalculo todas elas, faço busca ativa de diagnóstico, de guideline, de todos os aspectos relacionados à prescrição, que parece uma coisa básica, mas não é, assim, no sentido básico de ser feito. Tem lugares que não conseguem avaliar 100% da prescrição em algumas situações pela demanda, pela pouca quantidade de profissionais. Tá certo, pessoal? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é o que eu acredito que nós somos enquanto farmacêuticos, a gente é polivalente. O farmacêutico, deveria ter como sinônimo essa palavra, polivalente, porque é algo que tem eficácia em diversos casos. A gente pode atuar em 135 especialidades, né? Possuímos diferentes valores, utilidades, vários empregos e muitas funções. Somos multifuncionais, capaz de realizar várias e múltiplas tarefas, como vocês bem viram, né? Somos versáteis, um funcionário polivalente, né, pessoal? Essa é uma pontinha do iceberg, não tem como nesse tempo a gente esmiuçar toda a atenção farmacêutica, toda a farmácia clínica, mas eu trouxe para vocês um pouco da realidade, né? Não aquilo que é da prática, aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu gosto de fazer. Eu levanto com propósito, nunca acordo de mau humor na segunda-feira para ir trabalhar, porque é alguma coisa que eu faço realmente com muita dedicação e carinho pela minha profissão, pelos pacientes que atendo, pela equipe que eu faço parte, tá? Reflexão para vocês. Eu sei que a gente, enquanto estudante, o Wendel pontuou isso muito bem lá na entrada da nossa apresentação, que a gente tem muito medo de não dominar a técnica, de não lembrar das coisas, mas assim, pessoal, em nenhum momento alguém vai saber tudo que há para saber, porque o conhecimento ele é infinito, a gente não, né? A gente sempre vai ser um aprendiz nessa vida, tá certo? E para finalizar, né? Eu não sou super-herói, mas se eu fosse, eu seria o Chapolin Colorado, que é quase um anti-herói, né? Porque não faz tudo certo, né? Erra bastante, aprende muito, mas sigam-me os bons quando vocês quiserem. Eu tenho o meu Instagram é LS Baco, lá eu falo bastante sobre farmácia oncológica, falo sobre rotina, faço alguns posts direcionados a medicamento, e é uma forma da gente interagir, da gente se conhecer, de a gente estar em contato, tá, pessoal? Todo mundo que precisar entrar em contato, que quiser entrar em contato, eu, estando disponível, vou acolher da melhor forma possível a vocês. Certo? Muito obrigado. Oi, oi. Aqui caiu Olá. rapidinho agora no. Caiu rapidinho aqui no final, eu já conectei outra internet. Mas vi até o final, tá? Só foi uns 10 segundinhos. Ah, assim, eu fico de olhos brilhando com esse assunto. Eu gostei demais da apresentação, a galera também gostou muito.
Temos algumas perguntas aqui. Aliás, o Lucas é o rei das frases quanto a cuidado ao paciente. Eu achei impressionante. Tipo, ele até falou no começo de o farma não é o profissional do medicamento. É uma frase que até passa muito fácil. Tipo, eu não me dava conta disso. Mas realmente, acho que você está compartilhando tela ainda aí, né? Está aparecendo em 2 lugares. Não, para aí que eu vou fechar. Fechou? Pronto. Fechou. E aí, agora a gente tem algumas dúvidas aqui, porque ninguém tá querendo que acabe. Eu não sei Hum, se tá tranquilo aí para você, mas até onde você conseguir ir respondendo, estamos aqui. claro. Eu vou te, eu vou te passar Às algumas. 8h30, mais ou menos, eu tenho outro curso para fazer, mas vamos lá, eu estou à disposição. 9h30, no caso. Não, beleza, não, tranquilo, vamos lá. Ah, ok, eu vou pela ordem de que foi enviada, tá? Ok. Camila enviou. Teria um tempo Hum. ideal para realizar a consulta sendo direto e eficiente? Ela se refere a um tempo ideal, o tempo total da consulta? Quanto tempo tu vai estar com o paciente, isso? Creio que seja. Dá um feedback aí, Camila, por favor. Isso, pronto, ela falou que sim. Olha, eu, na verdade, respeito o tempo do paciente na hora da ocorrência disso, entendeu? Desde que a gente consiga chegar a colher todas as informações sem atropelar o paciente, digamos assim, sem fazer com que ele fale com pressa. Eu acredito que em 30, 40 minutos para a primeira consulta a gente consegue fazer isso de forma relativamente adequada. Posterior, isso já às vezes são mais rápidos. Eu, por exemplo, não consigo toda a consulta fazer 30, 40 minutos. Nos segmentos, por exemplo, por isso que eu instituí as ligações, por isso que eu faço essas questões, né, para poder dar conta de fazer isso. Vamos lá, eu vou já terminar, tá? Umas 5 a gente para você não se atrasar. Uhum. Leonardo Almeida, poderia falar um pouco da farmacovigilância no âmbito da oncologia? Se apresenta alguma peculiaridade? Não, ela não apresenta a farmacovigilância, né? No caso, as notificações que a gente vai fazer junto aos órgãos necessários, ela é a mesma das demais. A gente tem que ficar atento, por exemplo, a desvios de qualidades, a questão do medicamento, da farmacovigilância, e, né, e na ocorrência, obviamente, de um evento grave, né, de um evento que não é esperado, que ocorre de forma mais abrupta, a gente precisa fazer isso com bastante pontualidade. Mas ela é a mesma farmacovigilância, ao meu entender, que se vai aplicar na UTI, que se vai aplicar em outros âmbitos hospitalares, né, da farmácia. Fernanda Vasconcelos, Hum? talvez você conheça, perguntou: Lucas, você solicita exames laboratoriais de acompanhamento? Não, os exames laboratoriais eu aproveito os que são solicitados pelo clínico, no caso, porque quando vai iniciar lá no para ter o basal, para consulta inicial, normalmente esses pacientes eles já vêm com exames. A cada ciclo, esses pacientes já vão vir novamente com exames. A gente não costuma na clínica pedir padrão mínimo de exame, a gente faz sempre hemograma completo, faz função hepática, faz função renal, então a gente vê TGO, TGP, gama-GT, faz creatinina sempre a cada ciclo e eu me utilizo disso. Uma coisa que eu não pontuei, talvez, durante a apresentação, que é importante ressaltar, que a enfermagem do meu serviço instituiu e implantou a SAI, que é um serviço, né, que é a assistência da enfermagem, né, de forma mais próxima, com consultas, com anamnese, e foi muito por conta disso que eu acabei me sentindo instigado a buscar a farmácia clínica. Uma coisa que também ressaltar é recente, faz pouco tempo que eu estou aplicando, eu estou com 2 ou 3 pacientes recém em a aplicação da clínica, né?
Mas eu não peço exames de acompanhamento, não. Normalmente eu faço isso via os exames que já são solicitados para a prática, a salvo que eu queira ver alguma coisa específica, daí eu peço para o médico acrescentar na solicitação dele e ele me disponibiliza isso. Que é Não, pode continuar. Desculpa. O meu foco agora, nesse primeiro momento da implantação, é o acompanhamento farmacoterapêutico. Na verdade, o que eu quero, né, a pontinha do iceberg para entrar nos outros campos, digamos assim, é o acompanhamento farmacoterapêutico, que é o segmento, né, o acompanhamento, que é o foco. Eu vou fazer só mais uma para não te prender muito. Eu entendi 9h30, mas eu acho que você tinha para 8h30, né? A gente te atrapalhou nessa. Como é que aconteceu aí? Não, eu tinha 8h30, mas eu nem me dei por conta da quantidade de tempo Nossa! que eu falei. Eu não sei quanto tempo eu falei. Ah, desculpa, de verdade. Eu falei Não, por uns não, e tal. eu não sei quanto tempo eu falei. Eu me. Ah, foi 1h, 1h15, foi muito pouquinho. Eu É. tinha que ter falado mais. Ah, tá, vamos lá. Fabiane Lopes de Oliveira. Com quantos Ah. pacientes você começou? Comecei com um, incluí outro, tô indo pro terceiro. Ah, sim. E também tinha outra pergunta relacionada a isso, se 100% dos pacientes são atendidos por Uhum. esse programa. É muita gente, né? Impossível. Impossível. Para mim é impossível. Como eu te disse, eu tô implantando, né, a Uhum. questão. Então, assim, desculpa, gente, que tem algumas outras perguntas, mas a gente já aprendeu ele aqui Não, demais. pode vir, Pode? Ah, pode então, fazer, não tem problema. se Pode. você dá espaço, a gente vai perguntar, porque tem bastante. Vai lá, manda. Ah, Bala. tá. Outra da Fernanda, eu tô fazendo por ordem, tá? Por isso que tá nessa sequência. Uhum. Fernanda Vasconcelos. É, no caso, é em relação aos pacientes novos, se você aplica o projeto 100% deles. No caso, os novos, você faz 100% ou não Assim, dá? eu não consigo aplicar em todos os novos, então eu vou conversando com o clínico e vendo, com o médico, né, o oncologista clínico, e vendo quais são os que ele gostaria, talvez, que fosse feita a implantação. E vou selecionando assim. Eu não consigo fazer para todos os pacientes sozinho. Uhum. Até É, porque, né? É só você, no caso. vamos falar de realidade, né? Não é mundo ideal, infelizmente. Vamos falar. Verdade. Ahn, tem mais 3. Então, não, tem Hum. mais 5. Assim, ninguém tá querendo sair daqui, tá? A gente vai longe. Letícia de O.S. Prado. Atualmente você consegue se dedicar exclusivamente à parte clínica? Não, eu faço todas as atividades da clínica. A compra, a manipulação, Caramba. a, a padronização, enfim, tudo. Tudo que for relativo à farmácia sou eu que faço. Então, por isso que eu digo, é um trabalho de formiguinha e eu estou começando pequenininho. É a realidade de um serviço onde o farmacêutico atua de forma mais sozinha e que está querendo melhorar, obviamente, o seu trabalho. Então é um trabalho de formiguinha, né? Não é um local onde eu tenha 6, 7, 8 farmacêuticos, Uhum. onde a gente consegue, né, disponibilizar uma equipe para fazer determinada ação. Eu vou fazendo isso muito louca, na verdade. Assim, só Deus sabe como eu organizo para, né, muito louca no sentido que é uma correria e eu preciso aí Aham. gerenciar o tempo, organizar para que encaixe tudo direitinho para fazer. Camila, novamente. A Hum. farmacêutica observando uma prescrição incorreta e orientando ou informando ao médico responsável. Porém, a orientação não sendo aceita, qual posicionamento o farmacêutico tem que ter? Dispensar assim mesmo?
É que isso não se encaixa muito no perfil da farmácia que eu atuo, porque eu atuo na oncologia, então eu avalio a prescrição do médico oncologista para aplicação da quimioterapia e previamente. Então, encontrando alguma incoerência nessa prescrição, ou erro de dose, superfície corporal, a intervenção é direta junto ao médico, né, antes de ser feita a manipulação. Isso vai, a questão dessa avaliação, eu acho que se refere mais lá na dispensação do medicamento em drogaria, no caso, isso? Eu creio que Eu não, seja um eu não, contexto da farmácia clínica em si, né? Dá um não, tu parecido. tem o direito de não dispensar, se for o CRF assegura, né, a que a gente não necessariamente dispense quando há erro, né, porque tu vai estar se posicionando, mas eu, sinceramente, eu não sei a conduta, o que fazer nessa questão, não é da minha prática. Acaba também que tem o diálogo entre os profissionais, né? Vocês não devem passar por esse conflito de tipo, não faça, vai fazer mesmo assim, não sei. Não passo por isso. Os médicos são muito abertos. Eu sou Uhum. bastante afortunado em vários sentidos na questão da abertura com o prescritor, na abertura com a enfermagem. É uma equipe bem tranquila de trabalhar. A gente já trabalha há alguns anos juntos, então a gente trabalha em uníssono mesmo. Qual foi a maior dificuldade no começo? Compreender como fazer, construir, né? Fazer essa construção é difícil. Então, eu sempre tive um vínculo muito próximo com os pacientes. Então, como eu disse lá atrás, os pacientes sabem quem eu sou, os pacientes me conhecem, porque eu saio da minha sala, não fico só na área de manipulação, vou até o ambulatório, vou conversar sempre antes de entrar para manipular. Eu passo no ambulatório, passo com todos os pacientes, converso com todos, pergunto como é que tá a família, se passou bem. Enfim, eu sempre tive essa conduta, né, de estar ali, de ser presente na vida deles durante o tratamento. Então, não tive essa dificuldade de aceitação, mas tive a dificuldade realmente de construir isso, porque eu construí do zero, sem ter muita orientação, digamos assim, de outros profissionais que já fazem isso. Tanto que você até falou comigo, né, quando a gente estava conversando sobre a apresentação, que tipo, você foi construindo o próprio método, você não pegou um método específico e aplicou, foi para sua realidade, então é algo bem adaptado mesmo. Exato. Tá, vamos lá. As últimas, tá? Tô Ok. acabando. Tayane Helena Vale. Em cuidado clínico, a utilização das práticas da medicina integrativa, homeopatias e afins. Cortou a tua última fala, eu não entendi o que tu Ah, perguntou. perdão. No cuidado clínico, a utilização de práticas da medicina integrativa, homeopatias e afins. Então, a gente não trabalha ali com nenhuma prática integrativa, infelizmente, e os pacientes com os quais eu trabalho não se utilizam. Então, eu não enfrentei ainda nenhum contexto de paciente usando homeopatia, já com paciente fazendo fitoterapia, talvez, é buscar a literatura, se assegurar que aquela prática não vai interferir diretamente e sempre deixar claro para o paciente, ó, isso não é adequado para se usar junto agora, ou isso pode trazer malefício para ti, comunicamos o médico também, né? Eu tenho paciente que faz florais, por exemplo, uso de floral, que é uma coisa que tem em ambulatórios de oncologia de hospitais enormes, né? Que fazem essa prática da floralterapia junto. Tem uma outra da Letícia, só que ela perguntou meio que a média de pacientes, que você já respondeu isso algumas vezes, né? E Sim. tem uma aqui da Ana Flávia Rodrigues da Silva, que eu achei bastante interessante, porque ela está no último período,
de farmácia na Universidade Federal do Mato Grosso, campus Sinop, e atua Hum, na área oncológica há 3 anos. Ela diz que lá elas uhum. estão em três na farmácia e ainda assim sobra serviço. Como você consegue se organizar sozinho? E onde presta o serviço, se é SUS ou particular? É Em qual momento particular. você percebeu Tá. que estava exatamente onde devia? É. Então, como para contextualizar, como eu falei lá no início, o meu serviço ele é um serviço relativamente pequeno, tá? Porque são dois médicos somente que atendem. A gente atende um nicho de mercado também pequeno, que é paciente adulto, tumores sólidos. Isso já exclui aí muita coisa, né? Então, eu consigo fazer isso porque o meu número de atendimentos geral é pequeno. Então, é por isso que eu consigo me organizar para fazer essas ações, né? Muitas vezes de forma muito cansativa, né? É cansativo demais assim abraçar todas essas funções. Mas é possível e eu gosto do que faço, então. Dá para ver que gosta, de fato. A gente terminou aqui as perguntas. Muito, muito, muito Ok. obrigado. Foi incrível. Todo mundo gostou demais. Falaram que queria mais, que quer gravado, que quer de novo. Enfim, foi muito legal. É, E até eu ia fazer um relato de caso, mas como eu vi que está sendo gravado, eu abortei daí para não, para não comprometer isso. sim, mais tranquilo. Enfim, desculpa aí pelos atrasos, por Capaz. ter passado o seu horário, mas muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal, pelas perguntas, pela interação, por estarem aqui até o final. Certo. E pode fazer suas considerações aí para a gente finalizar. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer a Lafon pelo convite, agradecer ao Wendel que fez esse meio de campo aqui, que fez a introdução à minha fala, que muito bem, né? Nota-se que todos os integrantes aí da Lafon são estudantes bastante dedicados e interessados, e isso é muito bom. Vocês literalmente são o futuro da farmácia, vocês são as novas caras, os novos rostos que vão, né, assumir a profissão em pouco tempo, e eu tenho certeza que esse comportamento de vocês de curiosidade, de busca, fará muita diferença, né? Não percam o foco, não percam o companheirismo, continuem sendo colegas, né? O colega não é concorrente, esqueçam isso, né? Tratem o colega como colega, né? Se ajudem, porque é aquela frase do juntos somos mais fortes, e é essa a realidade. A farmácia só vai ser forte se a gente for unido, tá bom? Muito obrigado, valeu, gente. E até a próxima, que vai ter mais uma aula por aí pela frente, então fiquem ligados. E obrigado pela parceria, foi incrível, uma experiência Valeu! memorável. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.